Olá, meninas! Hoje é dia 26 de novembro e nós vamos dar continuidade no assunto de threads no Java para iniciantes. O nosso primeiro assunto de hoje é a gente entender o que é essa instrução synchronized. Então, o método synchronized são uma maneira eficaz de obter sincronização em classes criadas por nós. A limitação desses métodos, não funcionam quando queremos sincronizar métodos de classe de terceiros, sem acesso ao código-fonte. Não é possível adicionar um modificador synchronized diretamente em métodos dessas classes. É meio que, assim, dá para entender, né? Assim, se a gente não tem acesso ao código-fonte de alguém, a gente não consegue modificar o método, porque o synchronized, ele, ó, tá escrito aqui embaixo, a gente coloca na frente do método. Então, se a gente não tem acesso, não é possível. Mas tem uma solução: usar blocos synchronized para envolver as chamadas aos métodos da classe desejada. Então, a gente pode colocar synchronized, abre parênteses, coloca aqui o nome de uma variável, que vai ser o nome de um objeto, né? Não da variável, mas do objeto, que é esse bloco que está sendo sincronizado. E aqui a gente coloca as chamadas dos métodos que a gente quer sincronizar. E fecha chaves. Então, só para entender aqui, né? Esse ref objeto referência ao objeto que está sendo sincronizado. O bloco sincronizado, né? O porquê que serve isso? Ele garante que nenhuma outra thread chame métodos sincronizados no objeto até o bloco ser finalizado. Ou seja, se eu tenho um método dentro desse bloco synchronized, eu não vou conseguir chamar esse método em outra classe de outra thread enquanto essa que eu estou não finalizar. Isso garante que aquele método estará sendo executado somente por uma thread. Exemplo, é possível sincronizar chamadas ao método SunArray, envolvendo-as em um bloco synchronized. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nessa classe sync. Vamos dar uma olhada aqui no IntelliJ. Então, vamos tentar ler aqui essa classe. A gente tem uma classe chamada SunArray, tem uma variável para guardar a soma, e temos aqui o nosso método que vai somar o que está num array. Então, a gente tem um array de inteiros, a variável soma aqui, e o for para passar pelo array e ir somando os números que está dentro desse array. A gente tem aqui o sleep, que vai fazer com que a thread assim, fique parada um tempinho, que está dentro do try-catch caso aconteça algum problema, né? E aí retorna a soma que a gente fez aqui dentro do for. Temos uma outra classe chamada aqui myThread, que implementa runnable. Então, aqui que a gente vai chamar a thread, né? E aqui a gente tem a thread, um static, o static da nossa classe, ó, essa classe SunArray, a declaração do array, o int da resposta e o construtor aqui da nossa classe myArray, que instancia a classe thread, colocando, ó, o nome que está recebendo aqui, o a, que é o nosso array, está recebendo o num, que é o parâmetro daqui, e está dando start na nossa thread, que é esse daqui, né, o run. Quando dá o start, ele está chamando esse método run. A gente tem um int sun, um systemout colocando aqui o nome da thread e que tá iniciando, né, dando start. E aqui nós temos um bloco sincronizado. Então, a gente tem aqui, ó, o synchronized SA. SA aqui é só o nome que está dando para esse objeto desse bloco sincronizado. Tá colocando aqui que a answer é igual a SA, que é o bloco, né? Ponto, o SunArray. O SunArray... desculpa aqui, gente. O SA aqui, ó, é a nossa classe que está sendo sincronizada. Então, é o nosso objeto. Então, é o objeto que está sendo sincronizado, né? Então, a gente está chamando aqui o SA, ponto, o SunArray, porque a nossa classe do SunArray tem esse método de Sun, esse método aqui de somar.
E a gente tá passando esse A, que é a nossa, aqui ó, que é o nosso array. Tá dando o system out do resultado da nossa soma, ó, que tá dando aqui o thread name, tá assim, qual é a thread e a soma dela. E tá dando print de novo no nome, dando terminate, tá? Que terminou. Aqui a gente chega no main, temos um array de 5 index, né? 5 posições, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a gente tem duas threads. A gente tem uma thread que tá instanciando nesse MTI, MT1 e a MT2, que é a myThread, né? myThread 2 e myThread 1. Então, nós temos duas threads que vão fazer a mesma coisa. Essas duas threads, ó, elas vão chamar esse método aqui, ó, esse método aqui do sum para somar. Então, a gente vai estar somando os dois, o resultado é o mesmo, né? A gente está usando o mesmo array. Mas, por elas serem sincronizadas, eu vou primeiro fazer uma e depois fazer a outra. Lembra nas últimas aulas, nos últimos encontros que a gente teve, a gente estava fazendo threads e uma estava executando em paralelo com a outra, né? Executava um pouquinho uma, executava um pouquinho a outra, e até no nosso console ficava misturado, né? O que era da primeira thread e o que era da segunda thread. E aí, quando a gente coloca aqui o Synchronized, ele não vai conseguir fazer isso. Ele vai terminar uma thread e depois ele vai fazer a outra. Não vai conseguir chamar o mesmo método junto. Então, a gente tem aqui ó, o try, que está o mt1.thread, né, isso daqui. E join, esse join lembra que ele tá tipo falando que ele só vai fazer quando quando a outra thread terminar. E aqui é o 2. Aí ele tá dentro do tracket, se der problema ele dá um system out. Então vamos dar uma olhadinha aqui na execução dele. Lembrando, né, como a gente viu também, a gente não consegue debugar as threads, porque ele meio que se perde. Não sei se a gente tivesse um profile, mas aí o profile é do IntelliJ pago, então a gente não tem aqui. Mas a gente vai tentando imaginar aqui o que ele está fazendo. Olha só, ele está passando por aqui, ó, tá dando new. E a hora que ele chega aqui, ó, no construtor e ele dá o start, ele dá, aqui, ó, esse system out, o nome e o starting. No entanto que a gente tem aqui, ó, os dois juntinhos. Depois ele começa aqui a sincronizar. Olha só, aqui ele começa a sincronizar primeiro dois. Tudo bem, não tem problema. Só que ele está fazendo isso assim, ele vai pegar tudo do 2 e depois tudo do 1. Olha só aqui. E aqui até parece, né, que ele meio que tá fazendo uma e outra. Então, ó, ele tá falando, ó, a soma... cadê? Peraí. Sincronar. Tá aqui em cima. Então, ó, vamos dar uma olhadinha nele. É aqui. Ele tá passando o array, ó, e tá falando, ó, total para 2, o 2, e ele tá somando, né? Por isso que tem esses números. Ó, que ele tá mostrando a soma. Então, ele não tá mostrando os valores que tá dentro do array. Ele já tá mostrando os valores somados. Então, ele tá somando. Quando termina aqui o array, ele volta a soma. Então, ele voltou aqui a nossa soma. Ó, voltou aqui na answer. E aí, ele deu, ó, o sum for o child 2, né? A thread 2. E o resultado daqui. Mas olha que interessante aqui. Por que que isso aqui tá aparecendo? Ele está aparecendo aqui no meio porque o que está sincronizado é só a chamada do método do array, da soma do array. Então, a hora que ele terminou aqui, ó, ele somou tudo da 2, ele já chama a thread do próximo. Ele libera, né? Como se ele liberasse liberasse o método. A hora que ele liberou o método, o child 1 já pegou e já começou. E aí, nesse meio tempo aqui, ó, que ele tá dando... Cadê?
A hora que ele dá o sleep aqui, vem aqui e ele faz esse pedacinho. Então, mesmo que esse método aqui esteja no sleep, né? Ele não... mas se ele tiver... Ó, se ele tiver aqui... Pera, deixa eu ver. Esquece isso, gente. O sleep tá dentro do for. Não, ele não faz. Ele não pega aqui dentro, né? Ele tá aqui dentro, então ele não vai poder fazer. Não, na verdade... na verdade sim, é isso mesmo. A hora que ele dá o sleep aqui, ele consegue printar. Por isso. Mas ele não vai conseguir fazer a mesma... usar o mesmo método de somar aqui. Então, por isso que a gente vê tudo dá 2, depois aqui, ó, tudo dá 1. Aqui tem o meio do caminho aqui, mas não é a soma. O que ele está fazendo é esse pedacinho, ó, que está fora do Synchronized. Então, por isso que ele aparece aqui. Mas tudo que vai fazer a soma, ele vai fazendo junto. E aí, ele termina. Então, esse daqui é a instrução Synchronized, né? Ele vai fazer o que está no Synchronized, ele trava para que nenhuma outra thread chame. Então, enquanto ele não finalizar o que está dentro desse bloquinho de código, ele não libera a instrução. Então, vamos lá. Aí aqui a gente tem várias perguntas ao especialista nesse pedacinho. A gente só vai ler. Quem tiver aí curiosidade depois para estudar um pouco mais, fique à vontade e compartilhe com a gente. Então, a gente só vai ler para dar uma ideia aqui, né? Vi o termo deadlock ser aplicado a programas multithreads com comportamento incorreto. O que é e como posso evitar? Além disso, o que é uma condição de corrida e como posso evitá-la? Deadlock é uma situação em que uma thread espera outra thread fazer algo, mas essa outra thread está esperando a primeira. Ou seja, é como você fica quando você está... Assim, como posso dizer, trombou em alguém, sabe quando você fica assim, vou para um lado, vou para o outro, e a pessoa fica no mesmo que nem você? Então, assim, a primeira thread está esperando alguma coisa da segunda e a segunda esperando da primeira. É aquele, como que é? Correr em volta de círculos, correr em círculos. Você não sai do lugar. Logo, as duas threads estão suspensas esperando uma pela outra. E nenhuma é executada. Essa situação é análoga a... Tá aqui, ó. Há duas pessoas muito educadas ambas insistindo que a outra pessoa passe primeiro pela porta. Parece fácil evitar deadlocks, mas não é. Por exemplo, pode ocorrer um deadlock de maneira incorreta. Com frequência, não conhecemos a causa do deadlock, apenas olhando o código-fonte do programa, porque threads executados incorretamente podem interagir de maneiras complexas no tempo de execução. Para evitar deadlocks, precisamos de uma programação cuidadosa de testes abrangentes. Lembre-se de que se um programa com várias threads travar, a causa provável é um deadlock. Uma condição de corrida ocorre quando duas ou mais threads tentam acessar um recurso compartilhado ao mesmo tempo sem sincronização apropriada. Por exemplo, uma thread poderia estar gravando um novo valor em uma variável ao mesmo tempo em que outra estaria aumentando seu valor atual. Sem sincronização, o novo valor da variável dependerá da ordem em que as threads forem executadas. A segunda thread incrementará o valor original ou o novo valor gravado pela primeira thread. Em situações como essa, disse que as duas threads estão disputando corrida, com o resultado final sendo determinado pela thread que terminar primeiro. Como deadlock, uma condição de corrida pode ocorrer de maneiras diferentes de descobrir. A solução é a prevenção, uma programação cuidadosa que sincronize apenas o acesso a recursos compartilhados. Que sincronize apenas apropriadamente, não apenas, apropriadamente o acesso a recursos compartilhados. É interessante isso, né? Que imagina, duas threads tentando acessar a mesma coisa, quem chegar primeiro grava. E aí o que tá ali fica, né? E deadlock também acontece muito em banco de dados, né?
Então, a gente vai ver também mais um pouquinho aqui sobre a comunicação entre as threads com o uso do Notify, do Wait e do Notify All. Então, temos a seguinte situação. Uma thread T precisa de um recurso R indisponível enquanto executa um método sincronizado. Laços de sondagem não são ideais, pois bloqueiam o objeto limitando multitarefa. Solução. O T abandona temporariamente o controle do objeto. Outra thread pode ser executada enquanto o T aguarda a notificação para retomar. Comunicação entre threads, usada para notificar e reativar threads bloqueadas. Suporte em Java por meio dos métodos wait, notify e notify all. Regras de uso. Esses métodos pertencem à classe Object e devem ser usados dentro de blocos sincronizados. O wait, ele suspende a thread e libera o monitor para outra thread. Notify, reativa uma única thread em espera. Notify all, reativa todas as threads em espera. Prioridade mais alta executada. A prioridade foi estudada no último encontro que a Gisele fez, que foi na sexta. Então, para ver um pouquinho mais sobre prioridade de threads, é só assistir lá. Formas de wait. Wait espera indefinitivamente até notificação. Wait longs milis espera por notificação ou até expirar o tempo especificado. E o wait long milis, o wait nanos, significa espera com precisão de nanosegundos. Então, a gente tem aqui essas formas do wait. Cuidado com ativações falsas. Chamadas ao wait podem ser ativadas por engano. Recomendação: sempre verificar a condição esperada dentro de um laço, para não fazer o que não deve na hora errada, né? E o exemplo que usa o wait notify. Contexto. Crie um programa que simule um tic-tac de um relógio. Então, vamos aqui a nossa uma classe que simula um tic-tac. Então, o tic-tac, quando o tic estiver rodando, o tac não vai poder. E aí vai sendo intercalado, né? O tic-tac, tic-tac. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos duas threads, uma que chama tic e uma que chama toc. Então, o objetivo é garantir a execução coordenada das threads para exibir um padrão coerente de tic seguido por toc. Então, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Cadê? Acho que esse aqui. Esse mesmo. Então, bora. Vamos tentar ler primeiro aqui a nossa classe. Então, a gente tem uma classe chamada tic-toc. A gente tem um state, que contém o estado do relógio. A gente tem um bloco sincronizado aqui, que é o tic, com um booleano running. E a gente tem aqui, ó, se for verdadeiro, aqui vira falso e não entra, né? Então, ele vai dar o systemout print o tic e tá dando aqui que o estado dele é o ticket. E aí, ele notifica a outra thread, que é a toc. E tem um try. Enquanto o estado for diferente de tocket, ele dá wait. Então, ele espera a toc terminar. Tá dentro de um try, então isso daqui é só pra finalizar aqui, né? Aí a gente tem um outro método aqui sincronizado também, que é o toc, que também tem um running, que enquanto o running for verdadeiro, que virar falso, ele não entra aqui. Ele dá o print de toc, muda o estado dele para tocket e notifica a tic. Dá um try. Enquanto o estado dele for diferente de ticket, ele espera. E dá e tá aqui dentro do try-catch, né? Vamos aqui a nossa thread. A gente tem a thread, a gente tem a declaração aqui da nossa classe tic-toc. Temos o nosso construtor com o nome. E a nossa classe tic-toc aqui
que está passando a classe. Isso que está passando a classe. E a gente tem a classe que está recebendo aqui o apontamento, né, do objeto e está dando o start na nossa thread. Aqui no run a gente tem que se a thread que a gente está lendo neste momento for o nome dela tick, então ele vai fazer um for de 1 a 4 e tá dando aqui, ó, o tick é true. Então, ele inicia falando que o tick é true. E ele vai fazendo isso até 4. Então, ele vai chamando 4 vezes aqui. E aí, quando ele termina aqui, ele dá um false. E ele tem aqui um else, que também é de 0 a 4. E ele tá vendo que, ó, se aqui é tick, então aqui ele vai fazer se for o toque. Então, ele chama o toque passando true. Faz 4 vezes, faz 4 vezes, e aqui depois ele dá false. E aqui a gente tem a nosso main, que está instanciando aqui a classe TikTok, está criando 2 threads passando a mesma classe. Tá aqui dando falando, né, que uma para fazer quando terminar a outra, e aí que uma espera terminar a outra, né, para terminar o nosso programa aqui, que está dentro de um try catch. Então aqui é isso que ele vai fazer. A hora que ele chamar aqui, vai o tick, tá chamando o tick passando true. Cadê o tick? Ó, passou o tick, aqui passou true, aqui virou false, ele não entra. Ele dá o tick, aí ele coloca o ticket aqui e ele notifica. Ele notificou. E enquanto esse estado for diferente de Tocket, ele espera. Então, enquanto esse estado daqui não mudar para Tocket, que ele troca aqui embaixo, dentro do toque, ele vai ficar esperando. A hora que ele der o Tocket aqui e der o Notify, ele vai voltar para cá e vai fazer de novo. E aí ele vai fazendo isso daqui 5 vezes, ó, porque é o nosso for aqui. Então, ó, vamos dar esse run para dar uma olhada. Então, ó, ele fez 5 vezes, ó, tic-toc, 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 tic-toc. 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse notify e esse wait é isso que ele tá fazendo. Ele notifica a thread, falando assim, ó, pode fazer. E enquanto o que a outra thread está fazendo aqui, ó, não for alterado, que é esse estado, ele espera. Então, esse wait, ó. Enquanto o estado não for ticket, que é esse daqui, ó, que ele mudar tá aqui, ele vai ficar esperando. Então, ele vai ficar ali, ó. É uma thread que está esperando. É como se a thread iniciasse e ficasse esperando a outra terminar. Então, eles vão fazendo o tic-toc, até o laço daqui ele ser finalizado. É bem interessante, né? Essa thread nunca imaginaria fazer um exemplo desse. Mas essa classe vale a pena ser estudada um pouquinho mais. Então, a gente tem aqui a classe principal, né? Com os 2 métodos. O propósito é garantir a alternância entre o tick e o toque. E utiliza o campo state para armazenar o estado atual, que é o ticket e o tocket. Cria um objeto chamado TT, que é o main, né, que a gente viu, e as 2 threads, que tem a mesma classe. Na nossa classe, ele recebe os argumentos do nome da thread e a referência do objeto, né, da nossa classe, TikTok. E o método run decide se vai chamar o tick ou toque, com base no nome da thread, que é aquele, né, que passou aqui, ó, o nome da thread. Cadê o nome da thread? Aqui, ó, o nome da thread. Faz 5 chamadas aos métodos com true para mantê-los ativos. Uma chamada final com false interrompe o relógio.
E aí a gente tem os mecanismos de sincronização, né? O método do tick, o toque de tick-tock garante a alternância utilizando o campo state. A gente já viu. E os métodos wait e o notify. O tick espera que o state seja tocket antes de avançar e vice-versa, que foi aquilo que a gente viu, né? O tick modificado com synchronized é necessário porque o wait e notify só podem ser utilizados em métodos sincronizados. E o parâmetro running controla o desligamento do relógio. Se running for false, tick define o state como ticket e chama notify e retorna. Funcionamento normal, exibe tick, define o state como ticket, chama notify para liberar a outra thread que está esperando, entre suspensão com wait e aguardando que outra thread chame o notify. E o laço com wait garante que o wait só continue quando o state for no tocket, que é aquilo lá no comecinho, né, que falou que a gente precisa ter um laço de repetição também para garantir quando que volta e quando que não. E para prevenir as ativações falsas. O toque simula tick, mas exibe toque e define como tocket, que é a mesma coisa, né? E mantém o sincronismo alternando entre o tick e o toque. A chamada a notify ao desligar, necessária para liberar as threads que estão aguardando quando o relógio é interrompido. Sem essa chamada, o programa pode travar, pois uma thread aguardará indefinitivamente. E o teste sem wait e sem notify. O programa não sincronizará corretamente tick-tock. O resultado desordem na execução das mensagens. Os métodos tick-tock não estão mais sincronizados entre si. Isso significa que eles podem ser executados independentes sem que um tick seja seguido por um toque. Então, ó, vamos ver aqui se a gente consegue fazer. É para tirar o wait e o... cadê? Aqui, ó, sem o wait e sem notify. Vamos tentar fazer aqui, ó. Sem o notify aqui, sem o notify aqui. Notify. É isso. Isso. E sem o wait. Esse aqui vai ter que tirar tudo, né? Vai ter que... Isso aqui tudo, na verdade. E cadê o wait? Tá aqui também. Vai tudo... Ops. Vai tudo isso aqui. Então, é isso aí. Vamos rodar aqui. Vamos ver o que que dá. Que bicho dá aqui. Eles rodam independentes, ó. Um não espera o outro, então vai rodando conforme tem as threads. Então é isso que ele fala da gente ter esse notify e ter o wait aqui. Faltou algum? Não, acho que eu tirei todos. Boa. Vamos ver se tá rodando direitinho de novo. Não, ainda tá faltando alguma coisa que eu deixei. Vamos olhar. Notify tá aqui. Deixa eu ver. E o nosso wait. Ué. Era pra dar. Será que ficou lixo em algum lugar? É, deve ter sido. Então agora aqui tá rodando certinho. Vamos bora lá. Isso aqui a gente terminou. Vamos para mais um pergunte. Não, ainda não. A gente tem mais esse daqui, ó. Suspendendo, retomando e encerrando as threads. A gente tem aqui alguns métodos obsoletos. Suspended, resume e stop da classe thread foram substituídos em Java 2.
uma versão de Java muito antiga, né? Então, problemas causados. O suspend podia causar deadlock, o resume não podia ser usado sem o suspended e o stop causava falhas graves na execução de threads. Ok. Então a gente tem a alternativa mais moderna, usar variáveis de controles flags dentro de um método run para suspensão, flag configurada como suspender faz a thread pausar. A retomada, a flag configurada como em execução, faz a thread continuar. E o encerramento é uma flag configurada para encerrar, como encerrar faz a thread terminar. Então vamos olhar que exemplo é esse aqui que ele está dando. Qual que é o nome da classe? A suspended. Essa daqui. Então vamos olhar aqui. Vamos tentar ler aqui a nossa classe. A gente tem uma myThread que implementa runnable. A gente tem uma thread, tem um booleano de suspendido, um booleano de parado, o construtor dela, que está dando o new, passando a classe e o nome, falso, tanto no suspendido quanto no parado, e está dando o start. No run, nós temos o nome da thread e que está dando start, temos um for de 1 menor do que 999, um i mais mais. Então ele está dando um espaço e quando o meu i, que é esse aqui, ó, i menor que 999, tiver o resto, quando for divisível por 10, né, 10, 20, 30, 40, 50, 60, até o 1990, 990, porque aqui é menor de 1000, né? Ele vai printar uma linha vazia. Isso aí, uma linha vazia. E dar um sleep aqui na nossa thread. Nós temos um bloco sincronizado. Diz que enquanto for suspendido, enquanto o suspended for true, ele vai esperar. E se for stopped, se ele tiver como true para parar, ele vai dar o break e sair aqui do nosso for. Temos aqui o try-catch e que está saindo aqui da nossa thread. Tá, fora, aí aqui dentro dessa classe myThread, a gente tem um método que chama myStop, que ele seta a nossa variável stopped igual a true, que é o código a seguir, assegura que uma thread suspensa pode ser encerrada. E ele dá o suspended igual a falso, porque aí ele está falando assim, ó, está suspendida, né, e vai parar. E ele notifica a nossa thread. Então, quando a gente chamar esse myStop, ele vai mudar as nossas duas variáveis, as nossas duas flags, e vai notificar a nossa thread da mudança. Temos também aqui um outro método chamado mySuspended, que ele muda para suspendido, que é o true. E o myResume, que é para continuar, que ele coloca que o suspendido é igual a false e notifica a nossa thread. Então, vamos ver aqui o que o main está fazendo. Ele está instanciando a thread com myThread. Ele está dando um sleep na thread principal. Qual que é a thread principal? O nosso método main. Então, a gente tem o método main, que é a nossa thread principal. E a gente tem, ó, essa myThread aqui, esse run, ele é uma thread secundária. Então, ele é uma segunda thread. Então, quando ele está dando aqui thread sleep, ele não está parando essa thread aqui, essa the run. Ele está parando a thread do main. Então, por isso que ele dá thread.sleep. Então, ele dá um sleep aqui de 1000. Aí, ele muda a nossa classe, né, a nossa thread secundária, ele chama mais suspended. Então, ele dá o suspendido aqui e troca para true. Aí, ele coloca aqui, ó, a thread está suspendida. Ok. Aí, ele coloca para dormir a thread mais um pouquinho aqui no nosso, no main. E a thread aqui suspendida, vamos ver o que ele está fazendo. Ele muda aqui para true
E aí, vamos ver aqui, ó. A nossa thread aqui tá funcionando, né? Esse for aqui tá funcionando. Ó, ele dá um wait, ele para. Então, a hora que ele tá aqui dentro do for, ele dá uma paradinha, porque ele tá suspendido. Então, o while, enquanto estiver suspendido, ele vai parar. Aí, vamos lá. Aí ele dá um resume. Então, ele chama aqui, ó, resume. Ele coloca suspende falso. Então, deixa eu ver, falso. E notifica. Então, ele notifica a nossa thread aqui para que ela continue. Cadê? Mais suspende. Resume, aí ele chama mais suspende de novo. O resume depois. Dá um sleep de novo. Suspende de novo. E aí ele termina. A hora que ele dá uma stop, ele coloca aqui que tá stopped. Então ele vai entrar nesse if stopped, vai dar um break e vai sair da nossa thread. Aí ele termina. Aqui é um try catch, né? Aí ele dá aqui a thread, espera a thread terminar, a secundária ali, e termina, aqui ó, a nossa thread aqui da myThread, e sai da thread principal do meu. Então vamos ver aqui que números que ele vai colocar aqui, ó. Então ele colocou aqui 10, ó, até o 80, ele chegou até o 120 e parou a nossa thread. Então, ó, ele deu uma start, cadê? Ele deu aqui, ó, o myThread starting, depois ele entrou aqui dentro do for e printou só os que são divisíveis por 10 e foi dando seu sleep, ó, que aqui é 250, né? Então, esse daqui dorme muito menos do que esse, que tá 1000. Então, ó, que ele vai do 10. Oxi. Por que ele tá printando 11? Ah, ele tá printando aqui, ó. Não tinha visto esse i, gente. Desculpa aí, desculpa aí. Então, ele só vai dormir quando for divisível. No entanto, ó, que ele tá... Isso aqui eu não tinha prestado atenção. Ele coloca o print ln para pular linha. Então, quando ele chega aqui no 10, no 20, no 30, no 40, 50, 60, 70, 80, ele pula a linha de baixo. Não tinha me atentado a isso. Então, ele vai printar todos os números que ele conseguir, mas ele só vai pular a linha e dar o sleep no divisível por 10. Então, tá aqui, aí ele printou até 10 e deu o sleep. Aí a thread dormiu os 250 e voltou e começou a fazer aqui, começou a fazer isso aqui. Aí abriu, aí chamou o suspended. Então, ele suspendeu e deixou aqui no suspend. Tá suspendido. Aí a nossa thread principal tá dormindo aqui um pouquinho. Aí ela dormiu um pouquinho, aí ela voltou. A hora que ela voltou, ela deu aqui, ó, o resume que tá voltando. E a thread que o resume, ó, ele notificou que é para voltar e voltou a printar os negócios aqui. Aí a hora que ele foi aqui, colocou para dormir e tudo, e aí a nossa thread principal aqui, ela passou esses milissegundos, voltou a suspender, ó, que ele dá o suspende, aí ficou paradinha aqui, ó, tá vendo que a thread principal ficou paradinha, não aconteceu nada com ela, porque até tá suspendida, então a nossa thread secundária tá suspensa também. A gente suspendeu a thread secundária, que aqui ela tá esperando, ela tá, ó, suspended, ela tá esperando ser notificada, e aí ela volta, dá mais suspended de novo, ela dá o seu stop, ó, aqui ela chamou esse stop e aí ela para a nossa thread secundária no myStop, notifica, ela encerra e encerra também a thread principal. Então aqui esse tipo de exemplo com threads a gente vai tendo que debugar na cabeça, né? Olhando e pensando o que ele tá fazendo. Mas é isso. Vamos só dar uma lidinha
Finalzinho aqui, ó, variáveis de controle, suspended controla a suspensão, que é iniciada como false. O stop controla o encerramento da thread, iniciada como false. O run contém um bloco synchronized, que verifica a variável suspended. Se suspended for true, o método wait é chamado para suspender a thread. A suspensão da thread para suspender chama-se o método mySuspend, que configura suspended como true. E a retomada, para retomar, chama-se o método myResume, que configura suspended como false e chama notify. E para encerramento da thread, para encerrar, chama-se o método myStop, que configurado stop como igual a true. MyStop também configura suspended como false e chama notify para garantir que a thread suspensa seja corretamente encerrada. Então, esse daqui também é outra classe que vale a pena quebrar a cabeça um pouquinho com ela. Mais um pergunte ao especialista aqui. Várias threads. O uso de várias threads parece uma ótima maneira de melhorar a eficiência de meus programas. Pode me dar algumas dicas de como usá-las de maneira eficaz? O segredo para o uso eficiente de várias threads é pensar ao mesmo tempo em vez de sequencialmente. Por exemplo, se você tiver dois subsistemas totalmente independentes dentro de um programa, considere transformá-los em threads individuais. No entanto, é preciso tomar cuidado. Se você criar threads demais, pode piorar o desempenho de seu programa em vez de melhorá-lo. Lembre-se, a sobrecarga está associada à mudança de contexto. Se você criar threads demais, mais tempo da CPU será gasto com mudanças de contextos do que na execução do seu programa. Se toda hora ele tiver que fazer um monte de coisa, acaba mesmo não dando nada, né? Então vamos para o nosso último tópico da noite, que é o tente isso, que é o exercício, né? Então ele está falando assim, thread principal. Todo programa Java tem pelo menos uma thread de execução, chamada de thread principal. A thread principal é fornecida automaticamente ao programa no momento de sua execução. Tratamento da thread principal. Embora tenha sido usado sem destaque até agora, a thread principal pode ser tratada da mesma forma que outras threads no programa. Então ele fala para a gente criar um use main. E para acessar a thread principal, use o método currentThread da classe thread. Esse método retorna uma referência thread em que é chamado. Chamando currentThread dentro da thread principal, você obterá uma referência a ela. Com essa referência, é possível controlar a thread principal como qualquer outra thread. A thread principal, lembrando que é o nosso main, né? Nosso método main. Insira o programa a seguir no arquivo. Ele obtém uma referência thread principal e então acessa e define seu nome e prioridade. Então vamos dar uma olhadinha lá no IntelliJ, que acho que vai ser mais fácil. Use main. Vamos lá. Então a gente tem, ó, no entanto que só tem esse pedacinho, né? O main a gente tem a nossa thread, nossa classe thread. E a gente tem, ó, que essa variável thread, ela recebe thread.currentThread. Então ele está pegando aqui a nossa thread main. E tá exibindo o nome, né? Eu posso pegar o thread.getName, eu tô pegando o nome da minha thread principal e tô pegando a prioridade dela. Dando um system out print ln, pulando uma linha aqui. E aqui a gente tá dizendo o seguinte, ó, eu estou mudando o nome e a prioridade da thread. Então ele tá dando, ó, um thread.setName, então eu estou trocando o nome da minha thread e estou trocando a prioridade também. Então, aqui a normal mais 3. E ó, a thread principal agora é chamada de o nome da thread, né, que eu troquei aqui. E a prioridade dela, esse pedacinho aqui também. Então, vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, ó, o nome da minha thread principal é main, porque ó, o método é main. E a prioridade é 5. Então, ele colocou essa prioridade aqui. E ele está colocando aqui, ó, setting, name and priority. Então, aqui ele está mudando, ó. Aqui é a mudança que a gente fez, os dois sets, ó, o set do nome
e o 7 da prioridade. E agora a thread principal, a thread main, chama a thread 1, que a gente pôs aqui, ó. E a prioridade dela é a normal aqui mais 3, que era o 5 mais o 3, que dá 8. Facinho, né? Isso aqui é só pra gente entender que o main também é uma thread. A saída do programa mostrada abaixo, que foi isso que a gente fez. Você deve tomar cuidado com as operações executadas na thread principal. Por exemplo, se adicionar o código a seguir ao fim de main, o programa nunca terminará, porque ficará esperando a thread principal terminar. Olha só que interessante, né? Ele fala que se a gente colocar esse pedacinho aqui de código, o programa nunca vai conseguir terminar. Por quê? Ele vai esperar terminar a thread principal, essa thread que a gente está aqui referenciando para terminar o nosso programa. Mas se essa aqui é a nossa thread principal, então é aquela coisa, ele vai esperar ele mesmo terminar, mas aí para ele terminar o main todo, ele vai esperar ele mesmo e aí não vai terminar nada, né? Então, ó, se a gente colocar o run aqui, ele vai ficar preso aqui, ó, e não vai terminar nunca. Lembra que aqui no finzinho sempre mostra que ele foi terminado? Aqui ele simplesmente parou, não sabe o que fazer. Então ele vai ficar esperando terminar. Ó, aparece isso aqui, ó, processo finalizado. Se eu comento o pedacinho do código aqui, a gente vai ver de novo, ó. Ele roda e coloca finalizado. Mas quando a gente tira esse comentário, ele espera ele mesmo terminar e aí ele não termina porque ele está esperando a thread terminar. Então, isso que ele está mostrando, né? O main é uma thread, então a gente pode ter na nossa cabeça que o main, a hora que a gente roda o programa em si, ele é uma thread e ele pode também ser tratada como uma thread e a gente tem os métodos que a gente também pode acessar nessa thread, mudar coisas. Ele é uma thread. Então, sim, a gente pode brincar com ele também com outras coisas. Bom, vamos lá. Então, por hoje é isso. Faltou esse aqui, ó. Pergunte ao especialista, acho. Não, esse daqui eu li. Então, é isso aí. Então, no sábado, nós faremos os exercícios desse capítulo também. E aí, que são esses daqui. E o nosso próximo assunto, enums. Oh, que coisa boa! Enums é um negócio legal para aprender. Outbox a gente já viu um pouquinho, eu acho. Já vimos um pouquinho, sim. Importações estáticas e anotações. Mas, no sábado tem esses exercícios que é importante para que a gente consolide o que a gente já viu até agora, para avançarmos. Então, qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer comentário também que vocês virem e tiverem algo para corrigir ou contribuir, fiquem à vontade no nosso grupo do WhatsApp. Uma boa noite para vocês, até mais!